Palácio de Buckingham, em Londres, uma multidão aguardava notícias sobre o estado de saúde da rainha. Mas não demorou, e a bandeira britânica foi colocada no topo do palácio a meio mastro, e um comunicado oficial anunciou a morte da rainha Elizabeth II. A rainha estava na Escócia. Todos os filhos de Elizabeth, Charles, Anne, Andrew e Edward, e o neto William estiveram no local e foram informados do falecimento da majestade. A preocupação com a saúde da rainha era grande. Ela estava sob supervisão médica. Elizabeth sofria com problemas de saúde desde o final do ano passado. O Palácio de Buckingham chamou de problemas episódicos de mobilidade. Eu acho que já fazendo uma ponte, né, entre a longevidade e a genética, tá? A gente sabe que a genética tem um papel importante para a longevidade, para pessoas viverem mais e por mais tempo, mas o papel ambiental, ele é maior do que o papel genético. E acho que esse é um ponto bem importante, né? Então a rainha chegou até os 96 anos com bastante saúde, né, a vida inteira, e com certeza ela teve um cuidado, né, com a sua saúde para chegar e virar, né, a rainha mais longeva da história. A soberana com o reinado mais longo, apesar da idade avançada, ela mantinha uma agenda bastante movimentada e começou a preocupar o país quando, em 20 de outubro do ano passado, depois de cancelar uma viagem oficial à Irlanda do Norte, aceitou com relutância o Conselho Médico de Descanso. Na época, a monarca passou uma noite internada para exames médicos. Desde então, a rainha teve que abrir mão de eventos importantes, como a Conferência Climática da ONU, realizada em novembro de 2021 em Glasgow. Elizabeth também foi diagnosticada com Covid-19 em fevereiro deste ano, quando já estava vacinada. Meses depois, ela disse que ficou muito cansada e exausta após contrair o vírus. Este médico fala que a genética e sua vida regrada de cuidados especiais fizeram a viver mais. Praticamente todos os aspectos da nossa vida têm algum componente genético, um grande componente ambiental e algum componente genético. Claro que uns mais, outros menos, e até a própria felicidade, o quanto uma pessoa é mais feliz, mais bem-humorada ou mais mal-humorada, tem sim algum nível de componente genético. A gente sabe isso por estudos de irmãos, né? Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos tendem a ter um nível de felicidade mais parecido quando eles são gêmeos idênticos do que gêmeos não idênticos. E a gente consegue dizer ali que a felicidade tem um componente menor, mas tem um componente genético também. Seu último compromisso público foi quando nomeou a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss. Pela primeira vez na história, a rainha Elizabeth não se deslocou até Londres para realizar a nomeação. Até então, todos os premiers anteriores tinham sido nomeados por ela no Palácio de Buckingham. Com a morte da rainha, a coroa vai automaticamente para o príncipe Charles, de 73 anos. A primeira-ministra do Reino Unido pediu que o povo britânico apoiasse o novo monarca, que passa a se chamar Rei Charles III. Today the crown passes, as it has done for more. Hoje a coroa passa como tem feito há mais de 1000 anos para um novo monarca, nosso chefe de Estado, Sua Majestade, o Rei Charles III. Com a família do rei, lamentamos a perda de sua mãe, mas devemos nos unir como povo para apoiá-lo, para ajudá-lo a assumir a tremenda responsabilidade que agora carrega. Dedicamos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe dedicou a tantos por tanto tempo. E com a passagem da Segunda Era Elizabetana, inauguramos uma nova era na magnífica história de nosso grande país, exatamente como Sua Majestade teria desejado. Deus salve o rei. God save the king. A coroação de Charles III deverá acontecer dentro de algumas semanas. Eu acredito que vai ser uma coroa. A rainha Elizabeth, ela demorou muito para ser coroada, né? Foi acho que um ano após de fato ela ser a herdeira do trono, e o príncipe Charles
ele também, a gente tem que lembrar que ele tem uma idade avançada, né? Eu acredito que vai ser uma coroação. A gente tem que lembrar o momento econômico, socioeconômico que a Inglaterra está vivendo, o Reino Unido vive, tá? A gente está no momento onde a Europa toda, apesar dela não ser mais parte da União Europeia, a Europa toda vive um momento de muita tensão. E nesse momento, a gente precisa trazer medidas econômicas, etc. Talvez por esse momento ser tão tenso e tão importante agora, eu acredito muito que a coroação não vai ser algo que vai se estender tanto no sentido de demorar para ele ser coroado e poder praticar os primeiros atos como chefe de Estado, tá? Então, justamente pelo momento econômico que a Inglaterra vive. É claro que isso ainda é uma especulação, a gente não sabe, mas é o que eu acredito, o que tende a ser é que seja algo com tudo que tem direito, com todas as formalidades de uma coroação. Entretanto, eu acredito que não vai ser tão demorada justamente por conta do momento socioeconômico que a Inglaterra vive, e a gente não pode ignorar isso, tá? Aí sim, teria um descolamento da realidade da monarquia constitucional, do chefe de Estado, com relação a uma realidade de um país e a questão político-econômica. Então, e socioeconômica, que hoje a gente vive estamos na beira de uma crise e a gente precisa de um pacote econômico urgente. Então, eu tenho muita convicção de que não vai ser nenhum empecilho, eu espero, né? Desde seus primeiros compromissos oficiais na década de 1970, o papel do príncipe de Gales tem sido até agora de apoio, participando de jantares de Estado e viajando para uma centena de países, especialmente depois que Elizabeth ficou com a saúde mais frágil. Por enquanto, ninguém sabe como Charles vai encarar a monarquia britânica. Sucessão, é claro, eu acredito que se acontecer uma eventual sucessão, não tenha uma ruptura. O que traria uma ruptura de uma monarquia? Bom, isso é praticamente, não acredito que isso seja, é muito improvável, vamos colocar assim, mas seria se tivesse algum tipo de postura do príncipe Charles que não agradasse, como por exemplo foi a do príncipe Harry, mas enfim, ele nem estaria na ordem, nem seria o primeiro na ordem, mas o príncipe Charles, ele sempre teve ali a postura necessária de uma ordem de sucessão. O que traria um possível enfraquecimento, né? Seria eventual troca que não fosse ele, ou algum outro tipo de polêmica, alguém que não se identifica com o trono. Se fosse, por exemplo, alguém que não tivesse o agrado da população, isso é muito importante. E a gente não observa esse movimento com relação ao príncipe Charles, e sim muito mais voltado ao príncipe Harry. O rei terá como rainha consorte duquesa de Cornualha, Camilla Parker. Pensando no futuro, a monarca tinha divulgado um comunicado expressando seu desejo de que Camilla, esposa do príncipe Charles, fosse conhecida como rainha consorte. O anúncio estampou as principais manchetes britânicas. Em Londres, o assunto foi um dos mais comentados. É ótimo e tudo mais, mas acho que a família real como uma entidade, o respeito que o povo britânico tem por ela, isso pode estar perdido, porque houve tantos escândalos em torno da vida de Charles e Camilla, você sabe, com a morte da princesa Diana e etc. Acho que eles vão ter que trabalhar muito para ganhar o respeito do povo britânico e trabalhar ainda mais pelo lugar como uma família real. Camilla é uma pessoa muito calorosa. Ela tem se saído bem e eu acho que ela é um grande suporte para Charles. Ele vai precisar. É um papel difícil que ele vai ter, não acha? He's got a difficult act to follow, hasn't he? Lideranças políticas repercutiram a morte de Elizabeth II. O presidente da França, Emmanuel Macron, em suas redes sociais, definiu Elizabeth como uma rainha de copas e disse que a monarca marcou para sempre seu país e o século. O ex-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, escreveu que hoje é o dia mais triste para o país, porque Elizabeth foi a mais antiga e, em muitos aspectos, a melhor monarca da história. Ele ainda disse que uma luz brilhante se apagou. E o líder da oposição do Reino Unido se pronunciou sobre a rainha.
as we mourn her loss. Enquanto lamentamos sua perda, também devemos valorizar sua vida, nossa monarca mais antiga e maior de todos os tempos, acima dos confrontos da política. Ela não defendeu o que a nação lutou, mas o que concordou em crise. Ela segurou-nos, lembrando-nos de que todos fazemos parte de algo que remonta ao tempo, um símbolo do melhor de nós. Durante 70 anos, a Rainha Elizabeth II permaneceu como a cabeça de nosso país, mas em espírito, ela estava entre nós. She stood amongst us. O Papa Francisco enviou condolências a Charles e à população do Reino Unido pela morte da rainha e elogiou sua vida de serviço irrestrito ao bem da nação.